algo como é, algo como perguntas são: qual o tema? Qual a ideia principal? Qual a linguagem? A quem o texto se destina? Como o texto está estruturado? Quais são as palavras-chave? E tentar usar algumas frases que descrevem este texto. Então, na aula de hoje, nós vamos ler 3 textos diferentes com o objetivo de descobrir essas coisas, tá? Então, esse é o primeiro texto, que é um texto didático, que trata a respeito da Guerra do Paraguai, né? Então, vamos tentar preencher aqui. Qual o tema? O tema é a Guerra do Paraguai, ok? Qual é a ideia principal? Vamos ver aqui. A ideia principal é que a Guerra do Paraguai, foi determinante para o desenrolar do Brasil, ok? Qual a linguagem? Curta e objetiva. A quem o texto se destina? Se destina a estudantes de ensino médio. Como o texto está estruturado? A partir de tópicos. Ok? Certo? Quais são as palavras-chave? São guerra, Paraguai, guerra, história. Temos também algo como o século XIX, né? Frases, vou tirar essa parte aqui, frases que descrevem esse texto. Então, eu estou tentando mostrar aqui esses vários exemplos de como que não importa qual texto seja, a gente sempre vai conseguir descobrir essas coisas se a gente fizer essa pergunta sobre ele, né? Podemos tentar mais um exemplo, que seria esse texto aqui, né? Podemos aprender história com romances históricos, reflexões do historiador romancista. Esse texto aqui, temos algo como... Vocês estão lendo? Vou passar aqui para vocês lerem. Esse texto é diferente, né? Vamos responder essa pergunta de novo. A quem o texto se destina? Ele se destina a estudantes universitários interessados por história, né? Qual o tema? O tema é a relação entre história e literatura. Qual a ideia principal? A ideia principal é, basicamente, o modo literatura e história são áreas relacionadas, né? São áreas relacionadas de modo que elas podem se complementar, né? Mas
a história tem uma narrativa mais técnica, enquanto a literatura serve a todos, né? Certo? Com a linguagem é complexa, né? Também complexa não, articulada, formal e dentro da norma padrão, né? Como o texto está estruturado em prosa, né? Ok, quais são as palavras-chave? Temos aqui história e literatura. Okay? Vou mostrar mais uma vez para vocês lerem o que é um texto de divulgação, né? Divulgação científica, né? Olha só. Porque agora podemos tentar ir mais além na nossa análise, falando sobre qual o objetivo desse texto. O objetivo desse texto é explicar alguma coisa que as pessoas têm dúvida, né? Não, seria o objetivo do texto é aprofundar sobre um tema complexo em uma linguagem simples, né? Agora vamos ver nesse aqui qual o objetivo desse texto. O objetivo dele é dar uma ideia geral para quem não tem muito tempo, né? Ou seja, quando você escreve, você sempre tem que pensar no seu leitor, né? Se colocar no lugar do seu leitor, pensar sempre para quem esse texto se destina, qual o objetivo dele, e sabendo disso, você vai saber mais ou menos como estruturá-lo, né? Ok, gente? Algo a dizer? Eu estou fazendo aqui esse exercício aqui com mais outros textos para vocês poderem entender um pouco mais, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Se eu acho aqui. Tá entrando. Aqui. Não consigo, tá? Peraí. Público. Baixar. Não deu certo. Peraí. Droga. Ok, gente, vou pegar outro poema. Poemas de Vinícius de Moraes. Ok? Vou pegar outro poema porque não deu certo esse aqui. Vamos olhar esse. Qual é o objetivo? Qual o tema desse texto? Qual o tema? Esse tema é basicamente o amor, né? O tema do texto é o amor. Qual a ideia principal? A ideia principal é
O amor é muito importante, talvez. Essa seria a ideia principal, né? O amor é importante, né? Qual o objetivo desse texto? O objetivo desse texto. Objetivo desse texto. Como um texto literário, tem o objetivo de divertir, né? Divertir, funções estéticas também. Funções estéticas. Como o texto está estruturado. Você está estruturado em versos e em estrofes, né? Quais são as palavras-chave, né? Palavras-chave, podemos ver aqui, né? Amor, encanto, pensamento, né? Veja que temos algumas palavras que se repetem, né? Algumas palavras, amor, pensamento, encanto, né? Certo? Qual a linguagem? Uma linguagem poética. Linguagem poética. Ok? Certo? Então, percebe que esse tipo de exercício pode ser feito com qualquer texto. Né? Aí agora, nos próximos 2 textos, eu vou pedir que vocês façam esse exercício comigo, ok? Se vocês estiverem me ouvindo. Estão me ouvindo? Ok. Vocês podem ler aqui, certo? E assim tentar descobrirem essas partes que eu falei. Uhum. Ok? Se eu poderia aumentar o zoom? Ok, poderia. Pronto. Agora vamos ler esse ponto e juntos vamos tentar descobrir essas coisas. Qual o tema, qual a ideia principal, a quem o texto se destina, qual a linguagem utilizada, para juntos nós conseguirmos descobrir o significado desse texto, ok? Uhum. Ok. Quando vocês terminarem de ler, me avisem que vamos fazer essa parte juntos. Terminaram? Estão lendo? Se eu estiver indo rápido demais, por favor, me digam, tá? Sim? Leram? Vou passar de novo.
Certo, gente? Vamos aqui tentar desmembrar esse texto. Eu pergunto para vocês, qual é o tema desse conto? Qual é o tema do conto? Alguém quer dizer? Alguém? Alguém? Sim? Ninguém? Qual o tema do conto? Ninguém quer dizer? Ok, posso tentar pensar aqui. O tema desse conto seria um conto, né? Seria o Travesseiro de Penas, que seria o título, né? Qual seria a ideia principal? Qual seria o público-alvo, gente? Gente, ok. A gente vai lendo aqui e a gente nota que temos uma grande descrição dos personagens, né? Também temos uma descrição do ambiente, né? Ah, vocês não querem participar? Ok. Certo? O tema do conto poderia ser a doença, né? Qual o tema? O tema poderia ser a doença da esposa, a doença da mulher, né? Qual a ideia principal, né? Uhum. A função do texto, qual a função do texto, como um texto literário, tem uma função estética, tem uma função estética. Ele, qual a linguagem? A linguagem literária, mas de forma em prosa, de modo que ela é mais de modo a ser mais objetiva do que de modo a ser objetiva, né? Em prosa, ainda que objetiva, né? De modo a ser mais objetiva do que aquela que nós tivemos no poema, né? Como o texto está estruturado? Podemos pensar aqui em introdução. Introdução, a gente tem aqui temos essa primeira parte. A primeira parte conta sobre o casamento, né? O casamento, introdução, o casamento, desenvolvimento. Temos uma parte que quebra toda a introdução, né? Que a introdução começa aqui, você tem alguma coisa, tudo está indo muito bem, até que a gente tem algo que quebra isso, né? O que é a descrição da casa, ou seja, a descrição da casa como contribuir para os seus calafrios, né? Certo? Então, desenvolvimento começa a partir da casa, começa a partir da descrição da casa. Okay? Depois nós temos, em seguida, né,
há algo falando sobre a mulher, né? Temos um tratamento essa partir da descrição da casa. Em seguida temos a descrição da mulher, a mudança da personagem, né? A mudança da personagem, porque os personagens não continuam iguais num conto, né? Eles sempre vão mudando, né? Em seguida a gente tem o clímax, né? Temos mais um desenvolvimento. Em seguida temos ainda mais temos ainda doença, né? Dá para dizer que o clímax, né? O clímax seria talvez o diálogo com o médico. O diálogo com o médico isso poderia ser o clímax, né? E a situação da mulher vai se agravando, né? Ok, né? Temos a animação, né? Isso é todo o desenvolvimento. Agora, se a gente for ver como que é o desfecho, né? O desfecho normalmente fica no final, né? Nos primeiros parágrafos. O desfecho é a picada. Né? O desfecho é a picada. Desfecho é a morte. Né? Desfecho é a morte. Conclusão. Desfecho. Final do desenvolvimento. Desfecho. A morte. Mas o interessante é que o conto não termina com o desfecho. Né? O conto termina com o desfecho. O conto termina. Existem algo que vem depois do desfecho. Né? Então, esse é justamente um conto que tem um verdadeiro plot twist, né? Que faz a gente esperar uma coisa e ver outra, né? De modo que começa tudo bem, ainda que vai piorando aos poucos, né? Fazendo esse conto estar inserido no gênero fantástico, né? No gênero terror, talvez, sendo realmente um conto de terror, né? Então vamos ver por último mais um texto, né? Mais um texto. Dessa vez é uma notícia, né? Notícia, qual seria a função? Notícia, qual o tema? O tema é, deixar vocês lerem aqui, o tema é o que diz a ciência sobre o risco de vacina a idosos de saúde frágil. O objetivo desse texto seria justamente informar, correto? Mas ele não informa da mesma forma que outras notícias, porque ele faz de maneira mais aprofundada, né? Ele faz de maneira mais mais criteriosa, né? Por ser uma reportagem e não uma notícia trazendo opinião de especialistas, né? Ou seja, seria um texto parecido com esse aqui, né? Um texto parecido com esse primeiro, né? Que traz um tema e vai dissertando sobre ele de modo com a função de trazer mais conhecimento para o leitor, né? Nesse texto aqui é mais difícil a gente saber o público-alvo, né? Porque muitas pessoas leem os jornais, né? A gente sabe que o objetivo dele, né, tá no título, né? Então, por que eu estou tentando fazer isso para vocês? Porque nas redações do Enem, a gente sempre tem algo muito fechado, né? A gente tem um parágrafo de introdução, temos 2 parágrafos de desenvolvimento, temos um de conclusão. É sempre assim. Mas a gente sabe que na vida real nem sempre acontece isso. Né? Na vida real,
Às vezes a gente tem introduções maiores, temos desenvolvimentos menores, temos conclusões ainda menores. Então, eu estava tentando ensinar a vocês, né? Infelizmente, eu não tive a participação de ninguém, nem sei se vocês estão me ouvindo, sobre como tentar desmembrar o texto, né? Enxergar o texto como um todo e, ao mesmo tempo, a gente conseguir ver as partes. A gente vê as partes para conseguir entender o todo. Né? Então, percebe quais são as partes desse texto. A gente tem uma introdução aqui, um desenvolvimento aqui, outro desenvolvimento aqui, e que é a conclusão. Entende? Então, observe que o texto tem um projeto, né? Esse texto tem uma direção. Se você for lendo, você vai ver que existe um projeto de texto exato. Né? A direção do texto faz com que seja marcado o ponto de vista daquele que escreveu. Né? Temos justamente uma, ou seja, a partir do momento que está escrito, a partir da introdução, a gente já sabe sobre o que o texto se trata e já sabe o que esperar. Né? A gente lê essa introdução e a gente já se dá conta se vai continuar lendo ou não. Por isso que a introdução tem que ser uma coisa marcante, né? Tem que ser uma coisa muito bem feita. Por exemplo, nesse caso aqui, nesse texto literário, nesse ponto do Horácio Quiroga, a introdução já faz a gente querer saber mais. A sua lua de mel foi um calafrio. Por que foi um calafrio? Loura, angelical e tímida. Olha só, começa com uma frase e diz outra. Olha que interessante. No entanto, ela amava muito. A gente não sabe quem é seu marido. Então, a introdução sempre deixa um mistério, né? Porque a partir desse mistério você vai decidir se você vai querer continuar lendo ou não. Então, a gente tem que convencer o leitor a não jogar o nosso texto fora, a não ir ler outra coisa. Porque nos nossos dias de hoje, né, a gente tem uma enorme quantidade de materiais, de textos, e justamente por isso que é importante saber prender o leitor quando nós lemos. E como a gente faz isso? A partir de uma direção no texto, né? A partir de um projeto de texto, que é algo que eu vou ensinar a vocês terça-feira, sexta-feira. Né? Então, novamente, observando esse poema, que a gente se refere à linguagem, a gente vê que os próprios poemas têm diferentes modos de funcionar. Nesse caso, esse é um poema que tem rima, né? Tem uma rima que é A, tem uma rima aqui no primeiro verso, outra no quarto verso, outras no segundo e no terceiro, né? Isso se repete nas duas primeiras estrofes, né? E nas últimas duas isso não acontece. Tudo isso causa um efeito. Tudo isso é uma coisa pensada, né? Quem vive. Esses últimos aqui não tem rima, né? Então, que efeito isso causa? Isso que a gente tem que pensar quando a gente lê qualquer coisa. A gente estiver escrevendo um texto, a gente tem que pensar no nosso leitor, de modo a ter essa ideia, né, de que efeito isso causa. Né? Novamente observando esse texto didático, vemos que ele cumpre completamente a sua função, né, a função de ser uma linguagem curta objetiva, e por isso está em tópicos. Né? Então, para a conclusão dessa aula, eu diria justamente que quando você termina de escrever sua redação, você tem que ter certeza se você cumpriu o seu objetivo, se você cumpriu o que você prometeu. Porque você promete uma coisa na introdução e você tem que saber se você conseguiu realizar esse objetivo, né? Então, se a gente for observar aqui redações nota 1000, né? Nota 1000, só para dar um exemplo, sem ser muito clichê, né? Justamente é um texto que
a partir do momento que você lê, né, você já sabe mais ou menos para onde ele vai. Né? Você já sabe, ele não se perde no meio do caminho, né? O texto não se acaba não se não se perdendo no meio do caminho, ele tem uma direção única, né? É isso que eu queria explicar para vocês, ok? Certo, gente? Isso que eu tive para a aula de hoje, uma aula mais curta do que a da semana passada, né? Mais ou menos 32 minutos. Sobre esse exercício que eu mostrei de vocês, eu esperava mais alguma participação, mas não tive, né? Então, alguém tem alguma coisa a dizer, né, sobre a aula de hoje, né? Alguém tem? Tranquilo? Ok. Espero que seja verdade.